Olá galerinha do Tinder, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui então em mais um domingo para trazer mais um caso para vocês. E hoje eu vou falar sobre o caso O Monstro de Andes. E gente, esse caso ele ficou mundialmente conhecido porque é um dos casos mais absurdos que eu já ouvi falar. Ele foi condenado por matar aproximadamente 300 crianças, 300 menininhas entre 8 a 13 anos de idade. Então, se você quiser saber de todos os detalhes, quem era ele, o que aconteceu, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes de começar a falar, eu já quero pedir pra você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e quarta-feira também. Aqui eu trago tanto sobre casos criminais, como síndromes e transtornos de filmes e séries. E agora eu estou trazendo sobre um livro da área. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like aqui no comecinho do vídeo e me segue lá pelo Instagram, @emente.psique. Pedro Alonso Lopes nasceu no dia 8 de outubro de 1948 em Tulima, na Santa Isabel, na Colômbia. Ele era filho de Benilda Lopes e Medardo Rey. O seu pai ele foi morto na porta de casa quando ele ainda era muito novo, com 6 tiros. E a mãe, para conseguir manter a família, já que eles eram de uma família carente, não tinha condições financeiras, ela passou a se prostituir. Todo esse processo que ela fazia não era fora de casa, não era em um bordel, era dentro da própria casa. E a única coisa que separava ela dos atos que ela fazia dos seus filhos era um pano na sala. Então as crianças elas ficavam ali submetidas, ouvindo toda aquela situação que não é claramente recomendável para uma criança passar. Então desde muito cedo Pedro ele desenvolveu ali uma fissura excessiva por coisas sexuais. Inclusive ele foi flagrado pela própria mãe quando ele tinha ainda 8 anos de idade, acariciando a sua irmãzinha mais nova de forma indevida. A versão de Pedro é que naquele dia ele foi expulso de casa pela sua mãe, e a versão da mãe dele é que, na verdade, ele fugiu de casa. Mas quando ele fugiu ou foi expulso, a vida dele não melhorou, na verdade, só piorou. A pessoa que o acolheu era um homem, que esse homem era um pedófilo. Então, Pedro, ele era abusado sexualmente todos os dias e ele passou um tempo preso nesse cativeiro, até depois ele conseguir fugir novamente e morar nas ruas. Então já nas ruas ele foi sobrevivendo aos poucos de pequenos delitos, pequenos roubos, e aos 18 anos ele foi preso por ter roubado um carro. E na prisão Pedro ele foi agredido e violentado por uma gangue. E essa agressão ela foi tão brutal que Pedro ele ficou entre a vida e a morte. Mas quando ele se recuperou ele não queria deixar aquilo por isso mesmo e acabou fazendo vingança. O que ele fez foi pegar uma faca e matar 4 integrantes daquela gangue que o tinha espancado e também o violentado. Na sequência, quando Pedro sai da prisão, ele vai para Peru e é ali que ele começa a sua série de assassinatos. Se outrora ele tinha comportamentos sexuais problemáticos e ele matou a primeira vez na prisão, aquilo pareceu que desencadeou algo nele muito horrendo. Então ele buscava sempre um perfil de meninas específico que era entre 8 a 13 anos no máximo. Ele dizia que ele sempre queria também meninas bonitas. Ele chegava a matar em torno de 3 crianças por semana. Isso é algo horrível de se pensar. E como que ele não foi pego antes é o que a gente se questiona. Ele tinha a capacidade de ficar mudando-se de um lugar para o outro, então ele nunca cometia os assassinatos no mesmo local. Então Pedro ele nunca ficava no mesmo lugar por muito tempo, ele era um andarilho e ele costumava sempre mudar de local para procurar novas vítimas. Ele costumava seguir as vítimas que ele escolhia por volta de 1 ou 2 dias. E Pedro normalmente atraía suas vítimas com alguma bugiganga, que ele usou esse termo, ou com doces ou com algum brinquedo também que chamasse a atenção de crianças. E quando elas eram atraídas, ele as levava para um local onde ele considerava seguro para cometer todos os seus crimes.
e ali ele fazia coisas horrendas. Ele costumava espancar e abusar sexualmente dessas meninas durante toda a noite, era uma tortura. E sabe-se que ele nunca cometeu nenhum assassinato de madrugada, era sempre pela luz do dia. Que, segundo as próprias palavras dele, ele preferia sim, porque o raiar do sol fazia com que tudo ficasse mais bonito e ele gostava de ver a luz esvaindo dos olhos daquelas crianças. Então, gente, é algo assim monstruoso que a gente não consegue imaginar como alguém é capaz de fazer isso. E além de fazer todo esse processo horrível ainda com aquelas meninas, depois de mortas, ele costumava amontoar os corpos delas com mais ou menos 4 meninas no máximo. Ele costumava fazer o que ele chamava de chá da tarde, que ele conversava com os cadáveres das suas vítimas. Mas na cabeça dele, ele não sentia nenhum remorso ou culpa, pesar algum por estar fazendo todas aquelas coisas, muito pelo contrário, ele acreditava ser o anjo salvador daquelas meninas, porque o mundo era muito cruel, então ele estava livrando-as desse mundo cruel. Então a polícia de Peru, do Equador e da Colômbia passaram a investigar o porquê tantas meninas estavam desaparecendo e tantas delas estavam sendo encontradas mortas. Mas como Pedro, ele era um nômade e ninguém conhecia ele, então ele normalmente passava despercebido por qualquer lugar que ele fosse. Em 9 de março de 1980, numa feira em Ambato, no Equador, Pedro ele se aproximou de uma menina que acreditou que estava sozinha pedindo ajuda. Outro fator também que eu devo citar é que as vítimas que eles se aproximavam normalmente eram crianças que pareciam estar vulneráveis, que pareciam estar sozinhas ou até pedindo ajuda mesmo nas ruas. Então ele se aproximou dessa menina acreditando que ela estava da mesma forma, mas na verdade ela era filha de um comerciante local e ele flagrou toda aquela situação. Então a mãe da menina, quando viu também aquela situação, ela logo gritou para que todos os feirantes segurassem Pedro até que as autoridades chegassem. Ao ser levado para a delegacia, ele ficou sem falar nada, ele não falou que ele era culpado ou inocente, ele ficou em silêncio absoluto, mas até que um padre foi trazido para ele. Só que esse padre, na verdade, era um policial disfarçado que estava ali para recolher o depoimento dele. Então, na conversa com esse suposto padre, foi quando ele confessou ter feito todas aquelas coisas. Mas quando ele confessou ter matado mais de 300 garotas, a polícia não acreditava que ele fez tudo aquilo. Foi quando ele levou a polícia para um local onde ele tinha enterrado pelo menos ali 57 vítimas e foi quando a polícia realmente começou a acreditar no que ele dizia. E naquela época a pena máxima do Equador era apenas 16 anos. Pedro ele foi condenado pelo assassinato de 110 garotas e ele foi solto apenas 14 anos depois. É um período muito pouco para uma pessoa que claramente iria fazer mais vítimas quando ele saísse da prisão. Inclusive, teve uma frase que Pedro falou enquanto estava na prisão: o momento da morte é cativante e emocionante. Algum dia, quando for solto, eu vou sentir aquele momento novamente. Ficarei feliz em matar mais uma vez. É a minha missão. Então, claramente, Pedro ele não tinha a intenção de se recuperar. Afinal, o que aparentava no comportamento dele é que ele era um psicopata, o que não tem cura, ele iria continuar matando após sair. Mas quando ele saiu da prisão, 14 anos depois, ele foi até a sua mãe, ele pediu dinheiro para poder viajar e depois daquele dia ele nunca mais foi visto. Então não sabe-se se ele morreu, não sabe-se o que aconteceu com ele, não sabe-se se ele fez novas vítimas. Ele só nunca mais foi visto, é como se ele, desaparecesse do mapa. Mas em 2002 ele apareceu no radar da polícia como procurado de um homicídio, mas ele não foi encontrado de fato. Então é muito provável que ele fez sim outras vítimas e a culpa dele fazer outras vítimas também foi do sistema penitenciário que deixou ele ser solto apenas 14 anos depois, enquanto meninas perderam a sua vida inteira, enquanto familiares perderam a vida inteira. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já conheciam sobre esse caso. Se vocês tiverem alguma dica também para eu trazer um próximo domingo, é só deixar aqui embaixo. Eu te agradeço por ter assistido até o final. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Muito obrigada, valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau!